Você já se perguntou como minha mãe fazia um simples prato de feijão com couve ter o sabor rico de uma costela de primeira, mesmo sem ter pisado num açougue em meses? Nos anos 60, nós conhecíamos 7 truques para arrancar o sabor da carne do nada, usando apenas gordura, ossos e fogo. Tenho 65 anos e minha cozinha ainda cheira a banquete por centavos. Hoje, abro o caderno da Dona Benedita para mostrar como fazer tudo ter gosto de carne quando você não pode comprar nenhum único corte. Lembro daquele dia com 7 anos, caminhando ao lado de minha mãe pelas ruas de terra do bairro. O açougue do seu Manuel ficava no fim da rua, vidraça empoeirada onde carnes penduradas em ganchos de ferro refletiam luz pálida. Minha mãe apertava minha mão conforme nos aproximávamos. Era o aperto que significava mais um dia sem dinheiro para parar ali. Dentro havia apenas retalhos pálidos de carne e ossos que ele considerava lixo. Ossos de boi com medula minguada, vértebras que ninguém queria. O cheiro era mistura de serrim úmido e sangue ressecado. Aquele aroma que faz o nariz arregalar, mas também faz a barriga roncar, porque promete carne, promete fartura. Meu pai ganhava tão pouco cortando lenha que uma semana inteira de seu trabalho não dava para uma costela de primeira. Nós passávamos daquele vidro e minha mãe baixava a cabeça, como se fosse vergonha não poder entrar. Mas foi naquele mesmo dia que minha mãe resolveu dobrar a rua e entrar na casa de Dona Benedita. Dona Benedita era vizinha de mais de 80 anos, cuja cozinha exalava aromas que faziam até passarinhos pararem nos fios telefônicos. Quando entramos, uma parede inteira de aroma nos atingiu. Cheiro profundo, rico, carnudo, que faz você fechar os olhos, acreditando estar rodeada de bifes sendo assados. Mas conforme meus olhos se ajustaram à penumbra, não vi carne em lugar nenhum. Vi um caldeirão de ferro enegrecido por décadas de fogo, encostado no fogão a lenha, onde chamas laranjas lambiam sua barriga. Dona Benedita estava em pé na sua frente, mulher grande com cabelos grisalhos, presos em coque firme, facão pesado descansando em sua mão como batuta de maestro. Ela olhou para minha mãe e disse uma frase que mudaria tudo. O açougueiro vende carne, eu vendo a ilusão da carne, e a minha é melhor. Depois daquele dia, passei cada tarde dentro daquela cozinha, aprendendo segredos guardados em caderno de páginas translúcidas, manchadas pela banha que se espalhava como cicatrizes de vida inteira cozinhando sem luxo. A letra não era dela, eram anotações da avó dela, passadas por mulheres que conheciam verdade que a indústria moderna nunca quis revelar. Dona Benedita abria aquele caderno e me mostrava a primeira página. 7 maneiras de fazer a panela mentir. Ela começava cada aula com a mesma filosofia. Sabor não é produto, sabor é técnica. As pessoas ricas pensam que o sabor vem do músculo, aquela fibra vermelha e cara que o açougueiro vende como ouro. Enganam-se miseravelmente. O sabor verdadeiro vem da gordura que ninguém quer, da colinha que solta dos ossos cozinhados por horas,
do carvão da cebola queimada, da fumaça de lenha. Quando Dona Benedita me chamou para cozinhar de verdade, eu tinha apenas 9 anos, mas entendia que estava sendo iniciada em segredo sagrado. Ela me mostrou o primeiro dos 7 truques, a banha de porco. Colocou colher de sopa cheia de banha branca, gordura pura que mulheres que criavam porcos davam para ela, diretamente no fundo do caldeirão sobre brasas vivas. O som que saiu foi sinfonia que atravessou meu peito, um zzz que começava baixo, quase sussurro, depois explodia em crepitações altas e vivas. A banha derreteu-se em ouro líquido, borbulhando e espumando, tomando aquela cor de caramelo claro. Dona Benedita colocou mão no meu ombro e explicou com voz grave. Óleo vegetal é morto, vazio, mas banha é viva. Carrega a memória do porco que comeu milho, que se deitava ao sol. Quando coloca a banha na panela, coloca todo o histórico de sabor dentro do ferro. Banha cobre língua como veludo, sussurra. Aqui tem carne, aqui tem festa. Logo depois a banha atingia a perfeição. Dona Benedita pegava 3 cebolas grandes, a classe que comprávamos por centavos nos molhos que quitandeiros traziam, e as cortava em rodelas grossas. Deixava caírem dentro daquele ouro quente, e acontecia segundo truque. Primeiros 10 minutos, cebola soltava sulcos, vapor agudo saía dela em nuvens. Dona Benedita não se mexia, ficava ali em pé, mexendo com colher de madeira pesada, esperando. Próximos 20 minutos, cebola murchava, começava a ficar mole e brilhante de banha. Depois 30 minutos, onde tomava cor de ouro velho, de moeda antiga. Mas ela ainda não estava satisfeita. Esperava mais 15 minutos, e depois aquelas cebolas ficavam marrógane, aquele marrom tão escuro que parecia quase preto, carvão doce saído da boca do fogo. Uma vez que atingia aquela cor, cheiro que saía não era mais cheiro de cebola, era cheiro de carne assada, de bife deixado no fogo até pegar coroa de queimado. As pessoas simples colocavam corante para fingir que tinha carne ali. Dona Benedita colocava tempo. Tempo era seu corante mais precioso. Conforme crescia naquele aprendizado, ela me introduzia ao terceiro truque, o osso sagrado e sua medulada. Aquela substância rosa-branca que dorme dentro dos ossos grandes era para a maioria das pessoas desperdício invisível. Ela tomava um daqueles ossos compridos que seu Manuel dava de graça, fêmur de boi, duro, pesado, e erguia sobre esse osso um facão que parecia pesar toneladas. Depois, fazia movimento que admirava e tinha medo. Pancada seca, poderosa, que vinha do ombro e transmitia força através do facão direto para osso. Som era cristalino. Crac! Barulho que ecoava por toda a cozinha. Osso se abria feito livro, e ali dentro estava a medula, aquela gordura cremosa que tremia ligeiramente, como se tivesse vida ainda. Dona Benedita extraía a medula com faca pequena e colocava em panela de ferro menor, sobre brasa viva. Conforme calor tocava a medula, ela começava a mudar. Cor rosa-branca ia ficando levemente marrom nas extremidades. Depois, aquele marrom se aprofundava, se queimava,
chegava naquele ponto onde moléculas de gordura caramelizam. Deixava a medula naquele fogo até começar a borbulhar, até aquele cheiro ocupar toda a cozinha. Depois, pegava a panela, despejava todo aquele ouro de medula dentro do caldeirão principal. Caldeirão inteiro mudava. Líquido que antes era apenas caldo, levemente cor de chá forte, se tornava pegajoso, viscoso, classe de caldo que gruda no lábio, que deixa sabor durando 1 hora depois. O quarto truque era fumaça de verdade, não aquela falsa de vidros de essência de fumaça, mas fumaça honesta que vinha de fogo e madeira. Dona Benedita guardava pedaço de lenha de madeira escura, dura, que ela dizia ser taperobá ou algodão, madeiras que tinham aquele aroma profundo quando queimavam. Colocava aquele pedaço sobre brasa, longe o suficiente para fumar, mas não queimar completamente, e fumaça que saía era incenso que enchia a cozinha com aroma primitivo, cheiro de carne assada numa fogueira. Depois, quando Dona Benedita achava que panela já tinha absorvido fumaça suficiente, isso levava 3 ou 4 minutos, ela metia aquele pedaço de lenha fumegando direto dentro da panela, fazendo barulho de fts, e caldo fervilhava, se agitava. Vapor que saía era tão carregado de fumaça que olhos começavam a arder. Ela tampava caldeirão com lata velha, deixava a fumaça presa ali, cicatrizar a panela, transformá-la. Depois de ensinar primeiros 4 truques, Dona Benedita fez pausa. 1 semana inteira sem me ver, porque tinha dito para minha mãe: deixa a menina levar o que aprendeu para sua casa, deixa ela fazer magia acontecer. Aquela semana foi mais longa da minha vida. Minha mãe preparou panela seguindo tudo o que tinha aprendido. Banha branca, cebola em rodelas, aquele esperar de quase 1 hora até ficar cor de carvão doce, ossos que seu Manuel deu de graça, medula extraída e queimada até borbulhar, fumaça de lenha aprisionada dentro do ferro. Quando meu pai entrou em casa naquela tarde e respirou aquele aroma, ele parou literalmente na porta, como se tivesse levado tapa no rosto. Perguntou para minha mãe: você comprou carne? Onde conseguiu dinheiro? Minha mãe sorriu daquele jeito que sorria quando tinha segredo, deixando meu pai inteiramente confuso. Sentamos à mesa e ela colocou na frente dele prato fundo com feijão caldo, couve picada e aquele caldo que parecia ter vindo do melhor açougue do rio. Ele tomou colherada, apenas uma, e fechou os olhos. Quando abriu, tinha lágrima escorrendo. Ninguém na mesa sabia que não tinha carne ali. A panela tinha mentido perfeitamente. Aquela prova de sucesso fez Dona Benedita me chamar de volta. Ela me passou 3 truques finais em aula que durou uma noite inteira, dentro daquela cozinha que tinha virado templo de conhecimento. O 5º truque era aquele que ela chamava o ouro negro, técnica de deglaciar. Depois que você passa horas cozinhando aquela mistura de banha, cebola e osso, o fundo da panela tem crosta escura, depósito de gordura queimada, açúcar caramelizado, sucos concentrados da medula. As mulheres preguiçosas esfregam aquilo com água quente, tentando limpar. Dona Benedita me mostrou que aquela crosta é exatamente oposto de sujeira. É concentrado de sabor. Vale ouro negro.
pegava a garrafa de vinagre, aquele vinagre comum de mesa que custava quase nada, e derramava naquele ferro ainda quente. Som era a sinfonia de fri, quantidade de vapor que sabia a fogo tão forte que queimava nariz. Pegava a colher de madeira, nunca metal, e começava a raspar, gentil mas firme, aquela crosta do fundo. Conforme raspava, aquela crosta desaparecia, se dissolvendo em vinagre quente, criando licor marrogani, espesso, que cheirava a carne assada e fogo primordial. Essa crosta tem mais sabor do que um bife inteiro. É ouro que cozinheiros preguiçosos jogam fora. O sexto truque era a magia do que Dona Benedita chamava umami, gosto que faz panela inteira te abraçar. Era questão de entender que sabor carnudo não vem só de carne, vem também de coisas que jogávamos fora ou secávamos ao sol. Cogumelos secos que colhíamos na mata depois de chuva. Tomates que plantávamos no pátio e deixávamos queimar em agosto. Cascos de queijo duro que fazendas descartavam. Ela pegava aqueles cogumelos secos, escuros, duros, enrugados, e os colocava em pilão com um pouco de sal. Com socador de madeira, triturava aqueles cogumelos até ficar pó fino, mágico, que tinha cheiro de floresta, de chuva antiga. Depois, colhia um punhado daquele pó e colocava direto na panela de caldo. Caldo inteiro mudava de caráter. Cor ficava mais escura, mais grave, e quando você tomava aquela colherada, língua encontrava profundidade que não estava ali antes. Gosto redondo, completo. Os japoneses têm palavra para isso, umami. Nós aqui só chamávamos de aquele gosto que faz panela ter sabor de domingo. O sétimo e último truque era redução e tempo. Dona Benedita colocava aquela panela no fogo baixo, muito baixo, quase sussurro de chama tocando o fundo do ferro. Deixava aquele caldo lá, reduzindo, evaporando sua água e concentrando tudo o que tinha de sabor. Isso levava horas, 2, 3, às vezes 4. Conforme tempo passava, você via transformação. Caldo que começava fino, cor de chá forte, ia ficando mais escuro, mais denso, mais viscoso. No final, quando Dona Benedita tirava aquele caldo do fogo, você pegava a colher naquele caldo frio e ele praticamente não caía de volta. Ficava pendurado como se fosse mel, como se fosse substância que tinha peso. Uma mulher rica compra bife e come em 10 minutos. Eu cozinho por 4 horas e como para a vida inteira. Minha panela lembra de cada minuto que você colocou dentro dela. Depois de aprender 7 truques, depois de passar 3 anos dentro daquela cozinha, aprendendo segredos que ninguém mais sabia, chegou o dia que Dona Benedita me chamou para cozinhar para a família dela. Era domingo de junho que fazia frio. Ela pediu para eu fazer tudo, toda a magia, enquanto ficava ali em pé, observando. Minha mãe estava na cozinha comigo. Eu coloquei banha, ouvi aquele zzz maravilhoso. Coloquei cebola em rodelas, deixei ficar carvão doce, enquanto meu coração acelerava. Peguei ossos que Dona Benedita tinha guardado, ossos grandes, fedorento, e extraí medula.
Deixei borbulhar até ficar cor de caramelo escuro. Colocava fumaça, tampava, deixava cicatrizar. Quando chegou hora de trazer família para a mesa, eu levei aquela panela que eu mesma tinha cozinhado. Silêncio que virou quando colocaram primeira colherada, foi silêncio mais alto que tinha escutado. Meu pai olhou para Dona Benedita e perguntou: "Donde isso veio? Onde você conseguiu costela desse tamanho?" Dona Benedita sorriu e apontou para mim. "Isso veio da menina. Isso é 7 truques e 3 anos de aprendizado. Isso é fogo e banha, osso e paciência. Isso não veio de açougue. Isso veio de panela." Décadas passaram. Casei, tive meus próprios filhos. Ensinei cada um dos 7 truques para eles, como Dona Benedita ensinou para mim. Meu próprio filho, agora com 40 anos, cozinha desse jeito para filhos dele. Meus netos comem caldo feito a partir de ossos que açougueiro ia jogar fora. Acham que é melhor caldo do mundo, porque de verdade é. Aos 65 anos, eu não cozinho mais porque precise. Cozinho porque comida feita assim, feita com 7 truques, tem sabor que nada mais consegue igualar. Tenho panela de ferro que herdei de Dona Benedita, que tem nomes de 5 gerações marcados na sua boca de tanto gás e fogo. Essa panela sabe fazer magia. A melhor carne que já comi nunca veio de animal sacrificado em açougue. Veio de panela de ferro enegrecida, de punhado de ossos que açougueiro ia jogar fora, de fogo de lenha que nunca dorme, de mulher, 2 mulheres agora, que entendeu verdade que ninguém mais quer revelar, que fogo e paciência podem enganar até Deus.